Oi, Anderson, bom dia. Tudo bom? Você mandou várias mensagens para mim, não foi durante a semana? Foi porque eu vou até mencionar aqui porque o teu trabalho eu não consegui visualizar, não foi? Pronto. Aí, professor, tem algum problema eu mandar amanhã, certo? Os dois, o trabalho cirúrgico, junto com esse, eu posso mandar para o senhor, separado? Pode, eu peço que você me mande no privado, que eu vou abrir essa exceção para você, né? Porque eu sei que você enviou dentro do prazo, mas se puder me mandar o link do suporte básico no privado, eu acho melhor, porque eu vou ver Eu vou lhe separado, mandar, aí eu eu vou vou lhe mandar lá e agora no lanço. suporte básico, viu? Tá. E pessoal, eu queria conversar uma coisinha com vocês. A Denilza, eu vou mutar aqui teu microfone, tá? Aí toda vez que for falar, tira do mudo, quando terminar, bota no mudo, tá bom? Se quiser falar, pode tirar do mudo, pessoal. É dado o início à gravação, né? Bom dia, boa tarde, boa noite para você que vai estar assistindo essa aula depois. Não sei qual horário que você vai estar assistindo. E vamos conversar primeiro sobre alguns pontos, né? Sobre o decorrer da semana. E em relação à atividade, eu percebi que muitos não entregaram. Eu não sei se não foi clara a situação da seriedade da atividade, né? Porque isso é a avaliação de vocês. Eu sei que alguns não mandaram por questão do primeiro semestre, entraram do meio para o fim da semana, tem alguns que me procuraram. E a situação mais delicada, a gente foi tentando resolver isso individualmente, mas eu sei que tem muitos que já são de outros semestres, que às vezes não deram a importância da atividade, certo? Que muitas foram devolvidas sem nota, certo? E no final do semestre vai contar todas as atividades semanais. E como é que vai estar funcionando? Toda semana vocês vão ter que estar enviando as práticas como atividade, certo? Ai, mas é muito trabalho, já tem as provas, tem a atividade dos outros professores. A nossa aula ela termina um pouco mais cedo, justamente para dar esse tempo de planejar, porque eu sei que tem gente que trabalha, cuida de menino, cuida da casa, tem gente doente, tem não sei o quê, certo? Eu entendo. Quem me procurou no privado sabe que a gente foi tentando alinhar individualmente. Ai, eu não consegui fazer tal coisa. Ai, isso daqui a gente vai tentando alinhar. E qualquer dúvida, me chama lá no privado, lá no chat do Teams, que a gente vai resolver isso da melhor forma, tá bom? Olhando aqui o chat, bom dia, Rafaela. Se a tua internet ficar travando e foi em algum momento importante, pode abrir o microfone, tá? Que eu repito. E se ficar muito ruim, não se preocupa, que assiste gravado, tá bom? Bom dia, Ana Cristina. Bom dia, Natália. Bom dia, Cícera. Pronto, aí aqui a situação da Rafaela, que ela entrou depois, tranquilo, não vai sair prejudicado, porque a gente não vai exigir que ela volte no tempo para estar entregando a atividade. Então, no caso da Rafaela, então, de quem está entrando depois, considera-se um abono, certo? Também para aquelas pessoas que entraram um dia antes e tal, também vão ser abonados. Pronto, Rafaela. Nessas situações, eu sei que tem gente que é novata, e às vezes, aqui como professor, a gente acha que está falando de uma forma simples, certo? E às vezes a pessoa não está entendendo. E não é para ter vergonha disso, porque é um mundo novo. Você veio lá do mundo generalista, você veio para um mundo muito, muito específico, que é a seara da saúde. Então, não tenha vergonha de perguntar. Por algum momento eu posso falar algum termo que seja técnico, eu sempre tento explicar, né, porque eu sei que tem alunos de todos os semestres. E não tenha vergonha de perguntar. A gente está aqui para discutir, debater. Ah, eu tenho um caso assim, alguma coisa assim. Certo? E deixa eu ver mais. E algumas coisas em relação à atividade.
que eu percebi muito foi que alguns me deram muito orgulho, certo, da atividade. Tem alguns que eu tinha pedido só o travesseiro com a garrafa PET, e para demonstrar, tem uns de vocês que são muito criativos, usam fone de ouvido para simular o DEA, colocam a roupa no travesseiro, fica parecendo uma pessoa mesmo. Essas coisas não são obrigadas a todo mundo fazer, porém a gente vê como um diferencial, né? E também o que cativa mais o professor não é você já ser do terceiro, quarto semestre, já falar ali bem mais fluido, saber desenvolver, comparado com o aluno do primeiro semestre. O que vai ser o diferencial, tanto aqui nas práticas e quanto lá na vida profissional de vocês, é o seu interesse. Eu ver que você prestou atenção na aula, que você estudou, certo? Que você está falando ali principalmente nos pontos que foram falados em aula. E teve aluno que mandou a atividade assim muito de qualquer jeito. Aí depois ainda vem questionar a gente, isso daqui é seriedade, certo? Todas as práticas aqui é para vocês levarem a seriedade, como se vocês estiverem lá na assistência hospitalar de vocês, ou então no posto de saúde, seja lá onde for que você vai trabalhar, e também na seriedade, como se estivesse lá no FVEST, apresentando para mim pessoalmente, certo? Com certeza alguns vão ficar envergonhados no vídeo e vão ficar sem jeito. É normal, gente. É até aqui com aula online. Para começar aqui, vocês viram que na primeira semana eu não estava tão familiarizado com a plataforma, nem para estar falando aqui com vocês, certo? É super normal. Pronto, a Daiane está falando aqui que não conseguiu a luva estéreo. E isso é uma coisa importante tanto para essa prática, para quem ainda não fez, certo? E não enviou, eu estou autorizando fazer com luva de procedimento. Porém, que isso fique bem claro, eu estou sempre reforçando isso para não ter perigo de dúvida, para você fazer com a luva de procedimento, porém, com todo o passo a passo da luva estéreo, certo? Deixa ela lá na posição inicial, deixa lá na luva estéreo, você viu como é que são os vídeos, como é que é na aula, deixa ela lá no posicionamento inicial da luva estéreo, e você vai calçar como se ela estéreo fosse uma luva de procedimento, certo? Para quem ainda não enviou, já deixa autorizado. Pessoal, eu tô falando seu fone. Em questão de volume, tá bom para vocês ou eu boto o fone? Tá bom, professor. Tá límpida, tá audível. Show de bola. Obrigado, Antônio, pelo retorno. Deixa eu colocar aqui a aula de hoje. Professor, quando o senhor bota aí o slide, tirar uma dúvida. Eu entrei terça-feira, Certo. né? Aí eu queria saber se vai ter prova ou se vão ser só essas atividades nas sextas-feiras. Pronto. A avaliação vai ser o decorrer de todas as atividades, certo? Que eu vou estar considerando como as práticas de vocês, certo? É o que vai valer a soma média de todas elas no final do semestre. Uhum. Aí, no caso de quem entrou no meio como eu, vai ser só as que forem enviadas, né? A partir do momento que adentrou o curso. Correto. Obrigado, professor. Por nada. Vocês conseguem ver onde que o mouse está apontando? Não.
Não, né? Pois deixa eu colocar aqui do outro modo, que vai ser importante. Assim vocês conseguem ver o mouse? Sim, professor, dá para ver. Show de bola. Obrigado pelo retorno. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre 2 temas, certo? Que é obstrução de vias aéreas por corpo estranho e degermação cirúrgica das mãos, certo? A gente vai conversar sobre um tema, vai dar um intervalo e depois a gente retorna, certo? Primeiro, para falar sobre obstrução de via aérea por corpo estranho. Meu Deus do céu, eu sou do primeiro semestre, estou entrando agora, já começa logo com esses termos complicados. Meu Deus do céu, professor. Estou caindo de paraquedas e já vem logo com essa frase bem difícil aí no meu juízo, 1h da manhã. Isso aqui é o famoso engasgo, tá? Para deixar isso bem mais simples de compreender. E para a gente começar a abordar esse tema, eu queria trazer para vocês a importância dessa irrelevância desse tema, certo? Porque você pode pensar que é uma besteira, que é uma coisa, ai, não acontece, se acontecer é besteira, bota o braço para cima, que resolve. Dá uns tapinhas nas costas, a gente vai ver que é bem diferente dessas situações que a gente vê no dia a dia, certo? Aqui a pessoa se engasga, manda levantar o braço, manda falar um trava-língua, é cada coisa que a gente vê. Eu, pelo menos, já vi muita coisa e achei que era verdade antes de ter conhecimento sobre esse tema, certo? Eu trouxe aqui algumas manchetes de jornal para vocês terem noção da gravidade e principalmente com crianças, que são mais suscetíveis a esses acontecimentos, inclusive a letalidade dessa situação, né, que é a obstrução de via aérea por corpo estranho. Se eu mencionar no decorrer da aula a palavra OVACE, não estranho. É a mesma coisa, é só a sigla, obstrução de via aérea por corpo estranho, para não estar falando todo esse jargão, certo? Aqui, menina de 4 anos morre após engasgar com um pedaço de carne na véspera de Natal. Imagina aí a situação psicológica dessa família de passar um Natal perdendo uma criança da família por conta de um engasgo. Menino de 2 anos morre ao se engasgar enquanto comia jujuba na casa dos tios. Morte de bebê engasgado por uva acende alerta para os pais. Criança de 3 anos morre após se engasgar com chiclete no rio. Gente, engasgo. Vou voltar aqui a câmera para mim. Engasgo é uma coisa muito séria. Muito séria. E principalmente a gente vai ver que tem 2 tipos de obstrução, né? Que são 2 tipos de engasgo. E dependendo dele, pode ser letal. É que eu não trouxe, senão ia ficar muito longo. Tem umas matérias, se você botar lá no YouTube, você vê todo tipo de matéria sobre isso. E se não mata, sequela. Porque o engasgo, né, vai impedir o fluxo respiratório, então não vai ter mais como o corpo colocar oxigênio para dentro. Né? Causa isquemia, né, professor? Isso, causa isquemia. Eu ia fazer o ponto com a aula de PCR, porque lembra que eu disse lá na aula de PCR que a falta de oxigênio deixa o cérebro muito sensível, que inclusive até numa longa viagem de carro fechado, lá com ar-condicionado, a gente começa a ficar sonolento, a decisão começa a ficar um pouco confusa. E no caso de obstrução de via aérea, se ela não for resolvida, essa hipóxia perdurada dá sequela como se fosse uma PCR. Inclusive, o engasgo pode levar a PCR, justamente por conta dessa hipóxia. Certo? Para vocês terem noção da gravidade do engasgo.
E aqui, eu não sei se vocês conseguem ver. Aqui à direita é a fonte, de onde eu tirei esses dados, que são as causas de morte de crianças em 1990 e em 2015. Antigamente, muito antigamente, as crianças morriam muito de doenças infecciosas e de desnutrição, certo? Desnutrição ainda é uma coisa muito importante hoje. O nosso país é um país continental, é um país muito extenso, então nós temos várias culturas, várias situações socioeconômicas e também nós temos muitos extremos, certo? Mas a aspiração de corpo estranho, né, que é a obstrução de via aérea, ela percorre em todas as classes sociais, seja baixa quanto seja alta. E antigamente as crianças morriam muito de doenças infecciosas, de desnutrição. Se você perguntar ao seu avô, sua avó, qual é o padrão de criança saudável, é aquela criança gordinha. Porque naquela época as crianças morriam de desnutrição, doentes, magrinhas, caquéticas, certo? E isso foi mudando, e não é que as crianças foram arranjando outras doenças. Como sanou muita parte de doença por conta da imunização e de outros cuidados, de atenção básica, atenção terciária, maior acesso à saúde, certo que o SUS tudo tem suas dificuldades, mas melhorou muito comparado a antes. E foram surgindo novas causas de morte, que eram aquelas menos comuns, e tirou logo aquelas primeiras, elas acabaram subindo. A gente consegue ver aqui, no caso de morte por aspiração de corpo estranho, que ela saiu do 13º lugar e passou para o 10º, certo? Se vocês olharem aqui, prematuridade, anomalias congênitas, asfixia e trauma no nascimento, septicemia e outras infecções neonatais. Septicemia é aquele estado séptico, que é uma infecção já bem generalizada, aquela coisa bem um abacaxi gigante, que é a cara de UTI, certo? Infecções do trato respiratório, outras desordens neonatais, doenças diarreicas, meningite, desnutrição. A gente consegue ver... Professor, Oi. professor, Oi. sobre a diarreia, né? Você acha uma coisa tão simples, né? Uma pessoa às vezes morreu de diarreia. Morreu por quê? Por falta de um tratamento de verme, né? Tudo isso, né? Para a desnutrição de uma criança também, né? Isso. Eu passei por muitos anos... A Denilza, bota o teu microfone no mudo quando terminar, por gentileza. Aí, quando for falar, abre, tá bom? Eu passei por alguns anos trabalhando lá no IPRED como voluntário. Isso já como acadêmico de enfermagem, né, desempenhando função de enfermeiro, e já como enfermeiro. Passei acho que uns 3, 4 anos lá. E lá, para quem não sabe, a gente trabalha muito com desnutrição, né? Que é o carro-chefe. E, gente, a gente acha que não existe. Ai, gente, desnutrição hoje em Fortaleza, gente, tem. Muito, muito, muito. Certo? E doenças diarreicas é uma coisa muito importante. Tanto é que vocês, eu não sei se vocês já viram, ainda vão ver em saúde da criança, as imunizações. Tem a vacina que é sobre rotavírus humano. Ela é para prevenir doenças diarreicas, certo? Por rotavírus, que é um vírus. Certo? E o manejo também na atenção básica da diarreia também é muito delicado e muito simples também. Assim, né? Geralmente é com zinco, com reidratação oral, certo? E também a identificação da causa da diarreia, certo? Isso é muito relevante. E voltando aqui, todas essas causas, a gente consegue ver que muitas delas não são evitáveis tão fácil. Por exemplo, uma doença diarreica. Tem como prevenir? De certa forma tem. Muita coisa a gente consegue prevenir. Meningite a gente já não consegue. Todas essas outras infecções é difícil prevenir. E também, quando elas estão instaladas, são mais difíceis de solucionar. Agora, a aspiração de corpo estranho é uma coisa muito simples de se solucionar. Ela ainda está aqui como uma dessas principais causas,
por conta da falta de conhecimento da grande população, certo? Eu não sei se vocês já viram nos Estados Unidos, nesses países assim de primeiro mundo, as crianças elas sabem fazer reanimação, sabem fazer desengasgo, tudo nas técnicas corretas, porque elas veem isso dentro das escolas, isso é uma coisa muito difundida. Ela não sabe nem o que é que está fazendo, mas já sabe todo o passo a passo de como que ela deve agir, certo? E essa aspiração de corpo estranho, eu tenho que ressaltar isso aqui muito grande para vocês. Não tem como. É uma coisa altamente resolutiva. Você sabendo fazer as manobras que a gente vai aprender aqui hoje, você salva vidas. Inclusive eu, mesmo antes de estar formado, eu já salvei uma vida por conta disso daqui. E realmente hoje, essa pessoa teria menos uns, sei lá, uns 3, 4 anos de vida, já teria ido já por conta de uma aspiração de corpo estranho. Até aqui tranquilo? Estou falando rápido demais? Alguma dúvida? Tá, não, professor, tá ótimo. Tranquilo, Show de bola. professor. Oi. Professor, eu não sei se é só eu, mas eu estou escutando a sua voz, dá para entender. Mas é assim, é diferente, é uma coisa que você escuta, mas não é tão fixo na mente, entendeu? Eu não sei se é porque você não está com fone, eu não sei. Para mim está sendo assim. Estou lhe entendendo, mas é uma coisa muito estranha. É a qualidade do áudio? É. Pra mim tá bom. Eu não sei, para mim não tá, mas Tu tudo bem. tá vendo pelo celular ou pelo computador? Celular. Tenta aumentar o... Tu tem fone, tenta aumentar o volume. Aumentei. Mas Certo. tudo bem, vai. Vou ficar aqui mais próximo do microfone. Pronto. Voltando aqui, certo? Para a gente fazer esse entendimento de vias aéreas, principalmente para quem está nos primeiros semestres e ainda não viu as aulas de anatomia, eu não vou me deter muito a esse assunto, certo? Mas é importante a gente adentrar nisso para a gente entender a famosa fisiopatologia da obstrução de via aérea. Porque essa fisiopatologia, professor, pelo amor de Deus, lá vem ele com um monte de nome difícil. Eu começo a colocar os termos técnicos porque vocês têm que se acostumar, certo? Para vocês saírem daqui do FVEST diferenciados, sabendo chegar no serviço, já com um jargão mais desenvolvido, numa entrevista de emprego, é batata. Você pode não saber o que é que está fazendo, mas você falar bonito, meu filho, já ganha 1000 pontos na hora de uma entrevista. Certo? Aqui é o nosso trato respiratório. Ele vai ser dividido em vias aéreas superiores e inferiores, certo? O trato respiratório superior vai ser basicamente o nosso queixo para cima, certo? Que vai ficar na nossa região da boca, faringe, mucosa nasal. Inclusive, isso aqui a gente vai saber diferenciar que criança é muito comum ter infecção de vias aéreas superiores, certo? Que vai ser aquela alergia, aquele catarro clarinho, aquela secreção serosa, que é bem mais fácil de conduzir, certo? E o trato respiratório inferior, que é uma coisa mais invasiva, que vai ser a partir da traqueia, que vai ter essa região aqui, se chama carina, essa região onde tem a bifurcação, certo? Que vai lá para os brônquios, os alvéolos, o pulmão. E nós temos literalmente uma bifurcação, certo? E é nessa região aqui que acontece o engalo. Vou voltar aqui a câmera para mim. Eu não sei se vocês já viram alguns memes ou então aquelas ruas que tá aqui um caminho e você pode seguir para a direita ou para a esquerda. Tá vindo a rua assim, ela faz a bifurcação. O nosso trato respiratório, ele se comunica em parte com o nosso sistema digestório. E tem uma válvulazinha, certo? Que é a nossa epiglote, que vai fazer esse desvio de fluxo. Aqui por trás está o nosso esôfago, certo? Na parte de dentro.
E a traqueia é essa parte mais externa. Para você até que não tem muita noção anatômica, o nosso gogó, certo? Que aqui é mais a palpação da tireoide, mas toda essa estrutura aqui que a gente consegue sentir é a nossa traqueia. O esôfago, que é a parte do sistema digestório, quando a gente se alimenta, bebe água, enfim, ele está por trás da traqueia. É como se fossem dois canos paralelos. Isso tem uma comunicação que a gente consegue até assim pensar. Eu consigo respirar pela boca. Consigo. Quem vai estar fazendo esse desvio de fluxo é a nossa epiglote. Ela abre e ela fecha várias vezes. Várias vezes. Deixa eu ver se eu acho aqui um videozinho para mostrar para vocês. Não, era um vídeo de uma ressonância mostrando. Tá difícil de achar. Quando a gente está falando, ela fica abrindo e fechando assim muito rapidamente. Muito rapidamente. E o engasgo acontece nessa falhazinha aqui. Certo? Quando a gente está se alimentando, é para vir o alimento, a água para cá, para o nosso trato digestório, pelo esôfago. E por algum motivo, dá um erro nessa válvula, que ela fica aberta, e o alimento ou líquido, enfim, ele tem um desvio de caminho e passa vindo para o nosso trato respiratório. Professor, uma dúvida. Oi. É por isso que não é indicado que se coma e fale ao mesmo tempo, já que a gente vai ter um fluxo da questão da voz, né? A entrada e saída de ar e a deglutição do alimento. Justamente. Aí tem aquele viés. É recomendado que você coma em companhia de outras pessoas, porque você, em questão, hoje o mundo trabalha muito com ansiedade, sobrepeso, né? Para a gente estar conversando e comendo mais devagar. Porém, na hora que você vai engolir, que você está mastigando, você lembra daquela coisa de mãe. Não fala com a boca cheia, menino. Que vai ser a melhor coisa para a sua vida. Se você não vai estar falando na hora que você está mastigando, ou então no processo de deglutição, você evita esse desvio de trajeto, certo? Mas isso é uma coisa muito importante, porque se a gente está falando na hora que a gente vai engolir, essa válvulazinha às vezes fica confusa e ela abre e fecha no momento errado, certo? Aqui é como se eu pegasse, isso aqui é um corte sagital de uma cabeça de um ser humano, certo? Pegou assim a cabeça, partiu no meio, nesse sentido aqui, certo? Cavidade nasal, aqui, isso tudo aqui é a nossa língua, que é um músculo, certo? E vem aqui a traqueia, quando a gente engole algum alimento é para ele vir para cá, a nossa epiglote vem aqui, ela fecha, ela vem para cá, e literalmente tampa e impede que esse alimento, ou então esse líquido venha para cá, certo? E quando nós estamos respirando, ela fica aberta. Aqui, mais uma vez, para ficar mais claro, aqui é um processo de respiração. Essa imagem é feia, porém não foi eu que fiz. As imagens feias que vocês verem, foi eu que fiz, tá? Aqui essas setas no nosso processo de respiração, o ar entra e sai e a epiglote aqui aberta, certo? Para quem acha... Professor, Oi. por isso que às vezes a pessoa tem edema de glote, não fala, né? Ele teve um problema de edema de glote, não é isso? Isso, no edema de glote, inclusive eu já tive, eu fui vítima disso quando eu era criança. Eu não sei se vocês lembram, hoje existe SBP, esses venenos assim, né, para pernilongo. Porém, quando eu era mais novo, não existia. Só existia aqueles venenos sem cheiro. E eu tive uma reação alérgica grave a isso daí. E a minha glote inchou, que é essa estrutura aqui, ela edemaciou, ficou inchada ao ponto de obstruir. Tive que ir correndo para o hospital e aquela coisa. Sorte que meus pais, na época, souberam identificar que eu estava sem ar, né? Eu ficava
e não respirava, porque às vezes, eu vou mostrar um vídeo para vocês, às vezes as pessoas não entendem. Ei, Que a pessoa professor, tá assim, oi. eu tive uma cliente que eu sou cabeleireira. E ela teve um edema de glote por causa de um produto, de uma inteligente, viu? Pensei aí no sufoco. É complicado. Essas situações que a pessoa não está engasgada, tem que correr para o hospital. Não tem como. Ai, mas eu sou técnico, eu sou enfermeiro, eu sou médico, porque precisa de medicação. Taca logo a adrenalina subcutânea, Fenergan e segue o baile. Certo? Mas aqui já é outra situação. Certo? É outra obstrução, mas não por corpo estranho. É por edema. Certo? Aqui é um esquemazinho ilustrativo. Imaginem que aqui é o cano que passa o nosso ar, né? Que é a nossa traqueia. Ela está aqui livre, sem obstrução. E vão existir dois tipos de obstrução, que é a obstrução total e a obstrução parcial. Professor, como que eu vou identificar se a pessoa está tendo obstrução total e uma obstrução parcial? É mais simples do que vocês imaginam. A obstrução parcial, a pessoa consegue falar, consegue respirar, nem que seja um pouco. Às vezes a pessoa vai falar daquele, eu tô sem ar, mas fala alguma coisa. Ou então, fica piando, né? Fica sibilando. E a obstrução total, querido, não fala nada, não sai nada, a pessoa fica muda e desesperada. E o que é que a gente faz em cada uma dessas situações? Na situação de obstrução total, a gente vai fazer a realização das manobras, certo? E na obstrução parcial, a gente vai fazer o estímulo da tosse. Aí a pessoa está engasgada, está lá sem ar, está piando, está desesperada. Se a pessoa está conseguindo tossir ou então está tendo aquele mínimo fluxo, nem que a pessoa faça com muita dificuldade, a gente vai estimular a pessoa a tossir, certo? Alguma curiosidade para vocês? Vocês conhecem esse tipo de caneta, né? Caneta Bic. Esses tipos de caneta tem esses furinhos na ponta, não sei se dá para vocês verem, justamente por questão de engasgo. Não é por outra coisa, não. Porque tem gente que vai com a caneta na boca, né? Enfim. E esses furinhos já foram pensados em própria situação de obstrução de via aérea. Porque se a pessoa engole e vai lá para o trato respiratório, vai permitir pelo menos uma obstrução parcial, para não ter uma obstrução total. Já imaginou se ela fosse completamente vedada? Ia tampar logo tudo. E mesmo tendo um furinho, esse furinho literalmente salva vidas por permitir pelo menos uma mínima passagem de ar. Quem é mais velho, eu não lembro. Aquelas famosas balas soft. Gente, aquilo ali, aquele formato, ele foi proibido justamente porque ele facilitava a obstrução de via aérea. Professor, quando eu era criança, quase eu morri por causa de uma bala daquela. Quase eu morri mesmo. Eu me engasguei com ela. Mas eu levei tanta tapa nas costas, viu? Foi, né? Quase meu pai me mata, quase mancha meu pulmão. Pense. Porque os idosos, né, mais antigos, não sabiam, né, como fazer, né? E a gente tem que ter uma técnica, né, para fazer o desengasgo. Não é só os idosos, não. Hoje, muita gente não sabe. Ainda faz isso, né? Até hoje, muita gente não sabe. Inclusive, profissionais da saúde, viu? Eu já vi também sobre isso. E a gente sabe que é aquela coisa, né, de pegar você por trás, né? Aquela coisa toda. Aí vai. E muita gente também não sabe, tá? Para ficar bem claro. Eu não sei, eu devia saber. Gente, muita gente não sabe. E a gente está aqui para mudar isso, tá? Voltando aqui. Então, se a pessoa consegue falar nem que seja um pouco, a gente vai estimular a tosse. A gente fica ali próximo da pessoa, às vezes dá um tapinha para dar aquele consolo mental, né? Para a pessoa ver que você está fazendo alguma coisa e ficar menos desesperada, certo? Mas você fica estimulando a tosse. Tussa, 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 certo? E se não tiver essa situação, for obstrução total, a gente faz a realização da manobra. Que manobra é essa, professor?
alguns de vocês já devem ter ouvido falar a famosa manobra de Heimlich. Porém, esse nome está meio que entrando em desuso. Alguns falam só de manobra de desengasgo, alguns, isso na literatura, né? E manobra de Heimlich. Se você falar Heimlich, não está errado. Porém, está começando a ficar em desuso, certo? E nós vamos ter dois tipos de manobra. A no adulto e crianças, certo? E no menor de 1 ano. No menor de 1 ano, então aquela criança, mesmo, sei lá, uma desnutrida, uma que está pequena para a idade, se ela tiver mais ou menos a criança de 1 ano, a gente vai estar fazendo esse tipo de manobra, que a gente vai estar vendo já já, e a gente vai começar pelo adulto, certo? E para realizar... Professor, deixa eu só falar uma coisinha rapidinho. Tudo bem. É que eu mandei uns esqueminhas interativos lá no grupo, viu? Para as pessoas verem que tem de criança, bebê, tem com equipamento também, aí tem a manobra, como é feito, tudo direitinho para ilustrar, né? Porque é sempre bom a gente estar compartilhando essas informações, porque a gente vai precisar fazer isso, a gente tem criança em casa, muita gente tem, né? Às vezes na rua, no ônibus, alguma pessoa engasga, então é importante a gente saber para não ser omisso, né? Eu concordo. Porém, eu sempre vou pedir para, enquanto isso não, alguns conhecimentos não estiverem bem impregnados no juízo de vocês, para pedir a avaliação dos conteúdos para o professor. Porque na internet a gente vê um manual bem bonitinho, escrito lá por não sei quem, doutor não sei quem, porém são conteúdos que não estão 100% adequados, certo? Esse conteúdo que você divulgou eu não vi, certo? Mas isso é tão sério que depois lá na frente, quando a gente for ver situações de AVC, eu vi um vídeo lá todo bonitinho fazendo uma recomendação absurda, certo? Mandando a pessoa não ir para o hospital, ficar em casa para fazer um negócio que vai melhorar do AVC, certo? E às vezes a pessoa faz isso na maior tranquilidade. É porque o doutor não sei quem tá falando, certo? Aí sempre tenham muito cuidado com os conteúdos que vocês consomem e também com o que vocês divulgam. Porque agora os terceiros de vocês vão ver vocês como profissionais da saúde. Vão ver lá vocês saindo de casa todo de branco, de jaleco, todo lindo. E vocês são autoridade em relação à saúde. Então, muito cuidado com os conteúdos, tá bom? Que vocês consomem, que vocês divulgam. Só para ter esse cuidado. Voltando aqui para a manobra no adulto. Primeiro a gente vai ter que identificar, certo? Esse passo a passo é o que vocês vão ver nas provas, em toda a parte teórica, certo? Que é a identificação da obstrução. E vocês vão ver isso aqui. Sinal universal do engasgo, certo? Que a gente vai conversar um pouco sobre. Aí a gente explica o procedimento. Se a gente identificar uma pessoa assim, a gente não vai ter que falar: oi, senhor, bom dia. Eu sou o Antônio, é técnico de enfermagem. Eu vou estar fazendo no senhor uma manobra para estar desengasgando o senhor. A gente não precisa fazer essas coisas como se fosse no hospital, porque é uma situação emergencial. Mas só explica. Ó, senhor, eu vou fazer aqui a manobra para desengasgar o senhor bem rápido. Aí você começa, tá bom? Aí você se posiciona atrás do paciente. Eu coloquei essa recomendação aqui de uma das pernas por dentro dos membros inferiores do paciente. Que vocês já devem ter visto esse tipo de manobra, a pessoa fica literalmente reta atrás da outra pessoa. E às vezes acaba dando muito solavanco na manobra. E se a pessoa já estiver próxima de ficar inconsciente, deixa eu voltar aqui para mim. Se você está aqui, o paciente, e se você vier para trás dele e botar uma das pernas na frente e a outra para trás, se o paciente já estiver próximo a perder a consciência e tal, se você estiver nessa posição lateralizada e o paciente e uma das pernas na frente, você apoiando a parte lateral do seu corpo no paciente, você vai evitar muitos solavancos, a manobra vai ser mais eficaz, e se o paciente estiver próximo a perder a consciência e desmaiar, você consegue segurar o paciente com segurança. Se você estiver
reto com reto, se o paciente pender para frente, você cai para frente junto com ele. Certo? Pronto, o Antônio mandou aqui, já vou dar uma olhada. Tá bom? Certo? Aí, em questão de anatomia, vocês vão precisar localizar o processo tifoide do paciente. Quem é do primeiro semestre, segundo, que não viu anatomia, fique tranquilo que a gente vai mostrar. Você vai posicionar a mão dominante, que é a mão que você escreve, a mão que você faz suas atividades, aquela mão que você tem mais habilidades, abaixo do processo tifoide, em formato de punho, e a outra mão ela vai vir sobrepondo em palma, certo? E o movimento que a gente vai realizar é um movimento em J, certo? Vai fazer literalmente o trajeto de um J na manobra, porque tem gente que acha que é só apertar para dentro no meio da manobra e a gente vai ver que não é assim, certo? Sobre o sinal universal do engasgo, é literalmente essa posição aqui. A pessoa fica com as duas mãos no pescoço. Quando vocês forem concursados da EBSER, da Rede Sara, ganhando lá os seus 3, 4 mil como técnico, viu? Tem técnico de enfermagem que ganha mais do que enfermeiro, certo? Por isso estudem, certo? Quando vocês estiverem lá na Europa, lá na Disney de vocês, ou então vocês estiverem atendendo um gringo, alguma coisa assim no restaurante, ele vai saber fazer isso daqui, certo? Você vê isso daqui, você já sabe que a pessoa está engasgada. Porém, já adiantando aqui, esse sinal ele não é muito difundido. Então, principalmente cearense, é uma coisa muito engraçada. Eu amo ser cearense porque a gente é muito diferenciado, tanto no linguajar, nas expressões e em tudo. Professor, Oi. Oi, Anderson. liga aqui na região do diafragma, não é isso? Isso, é logo abaixo do diafragma, certo? Já eu vou mostrar. Mas em relação à identificação, a gente vai ver na literatura que é o sinal universal do engasgo. Porém, já adiantando aqui, a gente não vai seguir só quando tiver o sinal universal do engasgo. Principalmente cearense é uma coisa muito engraçada. É literalmente, quando está sem ar, conta de um engasgo, ele vai buscar o ar nas superfícies mais altas. Imagina lá, a pessoa está aqui, se engasgou. A pessoa vai fazer o quê? Levanta logo o braço, começa a ficar assim, você começa a não entender nada. Meu Deus, o que é que essa pessoa está fazendo? A pessoa está engasgada. Tem gente que começa a levantar os braços e você não entende nada do que a pessoa está fazendo. Aquilo ali está engasgado, certo? As pessoas vão ter diversas demonstrações do engasgo, certo? Caso a obstrução total do paciente, ele pode não dar retorno verbal. Por isso que, às vezes, se você perguntar, o paciente não vai responder nada, você não vai entender, que tem gente que é mais tímida, vai ficar só levemente agoniada e não vai saber dizer o que é que está acontecendo. A pessoa não vai estar falando, você não vai estar entendendo, e vai ficar isso, a pessoa engasgada e você lá olhando para ela olhando para você olhando para ela, e vai vir aquele desespero na pessoa, e você vai ficar sem entender. A pessoa também não vai saber fazer o sinal. Se ela fizer, você não vai entender. Por isso que é bom a gente ficar atento a toda a linguagem não verbal do paciente, certo? E esse sinal, ele é pouco difundido no nosso país. Então é aquela situação. As pessoas não vão saber fazer esse sinal, e as pessoas que fizerem, a grande maioria da população não vai saber identificar o que é que está acontecendo. Por isso a gente tem que se atentar aos outros sinais e sintomas, que são mais sutis. Certo? Voltando lá para a anatomia. Esse osso aqui se chama externo. É externo com S. Externo com X é do lado de fora. Certo? A gente vai localizar o processo tifoide, que é bem aqui na famosa boca do estômago. Certo? O colega que falou do diafragma, o diafragma é um músculo que ele fica bem aqui embaixo das costelas. Ele vai estar dividindo a nossa caixa torácica e a nossa região abdominal, certo? Esse músculo ele é responsável pelo nosso movimento respiratório, certo? Quando a gente for realizar a manobra, a gente vai estar buscando essa região aqui,
certo? Onde o mouse está em cima, que é logo abaixo do processo tifoide, bem na boca do estômago, falando no nosso cearenseis, certo? E a sua mão vai ficar localizada em punho, certo? Tem gente que bota a mão lateralizada. Eu acho mais eficaz assim, do jeito que está aqui, com seu polegar voltado para a boca do estômago do paciente, certo? E a outra mão, sua mão não dominante, ela vai vir em palma, cobrindo a sua mão dominante. E vai ficar exatamente assim, certo? Aí a gente vai começar a fazer aquele movimento em J. Como é esse movimento em J? Ele vai ser de fora para dentro, de baixo para cima. Gravem isso. De fora para dentro, de baixo para cima. Então, você vai pegar lá o paciente, sua mão dominante e sua mão não dominante. O movimento é de fora para dentro, de baixo para cima. A pessoa está aqui na minha frente. O movimento é esse, de fora para dentro, de baixo para cima, igual um J. Certo? O porquê que tem que fazer esse movimento? Porque esse movimento vai aumentar a pressão abdominal do paciente, que vai estar meio que empurrando o diafragma. Então, o que é que vai estar acontecendo? Vai estar botando uma pressão grande na caixa torácica e lá no nosso trato respiratório, alguma coisa que estava obstruindo aqui, ela vai tender a sair, porque a gente está conseguindo botar uma força de baixo para cima e de dentro para fora. Então vai começar a expelir esse objeto. Tranquilo? Tá dando para entender? Principalmente o porquê das coisas, porque identificar o engasgo e fazer a manobra qualquer pessoa faz. Agora a gente tem que estar ciente dessa parte teórica por trás de tudo isso. Certo? Eu vou mostrar aqui um videozinho para vocês que vai refletir muito a situação desse sinal universal e do não entendimento também da ausência do sinal universal e do não entendimento do engasgo, certo? Talvez esse vídeo não vá junto dos slides, mas eu botei o link dele aqui embaixo, certo? Para quem quiser assistir. Não sei se vai estar com áudio para vocês, mas o áudio é só uma musiquinha, não tem importância. Prestem atenção. O cara tá engasgado. Ele tá tentando comunicar ao namorado que tá engasgado, porém ele não tá sabendo se expressar porque ele tá sem voz. E ela também não tá entendendo nada. Tá vendo o agoniamento dele, essa agitação, mas ela não tá entendendo nada do que tá acontecendo. Olha a cara dela de plenitude sem entender o que é que tá acontecendo. Todo mundo fica desesperado, porém também não sabem o que é que está acontecendo. E se sabem, não sabem o que fazer. Ela tenta ajudar a dar os bons e velhos tapinhas nas costas, porém isso não é eficaz. Aí lá vem o gerente. O gerente entendeu o que estava acontecendo e sabia fazer a manobra. Desengasgou. Vocês estão vendo aí, gente, a situação? Professor, mas desse jeito aí mesmo que o gerente fez. Assim, ele não fez todo esse passo a passo bonitinho como a gente está ensinando aqui, mas o solavanco é grande mesmo, certo?
Porém, se você fizer daquele jeito que eu disse, colocar a sua perna entre as pernas do paciente, você botar a sua outra perna livre para trás, vai evitar mais esse solavanco grande, certo? E vai ser mais eficaz. Porém, se não fizer, também não está errado, certo? Vai ser eficaz do mesmo, quase do mesmo jeito, porém vai dar um pouco mais de desconforto. E é interessante sempre colocar sua perna entre a dele para lhe dar mais apoio caso o paciente comece a desmaiar, certo? Comece a perder a consciência. Porque ele, se ele continuasse mais um pouco, ele já estava o quê? Mais de 1 minuto sem respirar nada. Desse mais um pouco de 1 minuto, já ele caía no chão. E você podia estar chegando na hora que ele fosse cair no chão. Então, nessa posição de colocar uma das pernas entre a dele e a outra para trás, vai lhe dar muito mais apoio. E principalmente se ele perder a consciência, você consegue deitar ele para trás com mais sutileza, certo? A Isabelle está falando aqui, se não fosse o gerente, ele tinha morrido. E tinha mesmo, certo? A Rafaela está falando que tem que colocar força e a técnica, qual é a técnica do Jota? É um pouco dos dois, certo? Não é uma força suficiente para quebrar uma costela, então matar a pessoa, mas também é uma junção da força suficiente para você introduzir a mão, porque o abdômen é um músculo rígido, tem pessoas que são mais gordinhas, então tem que botar um pouco de força sim. Mas nada que uma mulher ou então uma pessoa mais magrinha não consiga fazer, certo? Não é uma força sobre-humana. Se a pessoa estiver deitada, consciente ou inconsciente, Isabelle? Se a pessoa estiver inconsciente, já a gente vai ver como é que faz, certo? Se a pessoa estiver deitada, se for uma camada, alguma coisa, você vai tentar adaptar essa manobra. Deitado também fazer um movimento em J, porém fica um pouco mais complicado. Geralmente, se a pessoa for consciente, puder deambular, né, puder ficar andar, você pede para ela ficar em pé, certo? E, para que fique sabendo, essa pessoa que eu salvei a vida foi minha mãe. Na época que eu estava, eu acho que lá pelo meio da faculdade, ela estava tomando banho e eu percebi a movimentação estranha. Ela, por algum motivo, ela expirou a água do banheiro. E saiu, literalmente. E se eu não soubesse identificar e não soubesse fazer a manobra, hoje eu estaria sem minha mãe. E isso pode acontecer com algum familiar de vocês, numa situação dessa que eu mostrei no restaurante. Ou até então, como vocês são os profissionais da saúde, às vezes chega uma criança engasgada, que a gente vai ver, já já nós vamos ver como é que acontece na criança. E só rebola o menino em cima de você e te vira linda. Porque você... Professor, eu já presenciei 3 bebês se engasgando, sabe? Um por leite, outro por água e o outro foi com uma frutinha. E assim, eu fiquei sem reação, porque eu não sabia, né, o que fazer, não, nada, 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 nada. Isso muitos anos atrás. Aí o bebê engasgou com leite e acabou sendo, tá? Mais mesmo. E a mãe dele estava muito, mas não conseguia fazer. Pois é uma situação muito delicada, porque tem as duas situações, não saber o que fazer e o desespero da situação. E acaba fazendo você ficar cego sem saber o que fazer, né? Isso. Isso daqui é uma disciplina de urgência e emergência, certo? Não é para todo mundo que quer, não é todo mundo que gosta, que não sabe agir sobre forte emoção, mas se você pelo menos sabe o que fazer, já vai ser meio caminho andado para lhe acalmar na situação. Você vai todo se tremendo, mas você sabe o que é para fazer, certo?
seja a pessoa que paralisa depois. Mas lá na hora, identificou, faz. Certo? Uhum. Recapitulando, a gente identifica, explica brevemente, pelo menos para a pessoa ficar menos desesperada, vai para trás do paciente. É preferível colocar uma das suas pernas entre as pernas do paciente, né, para dar mais apoio e evitar mais solavancos. Faz a localização abaixo do externo, né, abaixo do processo tifoide. No bom cearense, logo na boca do estômago, com a sua mão em punho e a outra lá em palma, e faz o movimento de J, de fora para dentro, de baixo para cima. Professor, se a vítima ficar inconsciente. O caso desse rapaz do restaurante, se passasse um pouquinho a mais, ele ia ficar inconsciente, porque ia faltar oxigênio, a consciência ia rebaixar, o sensório ia rebaixar e ele ia cair. Ele ia ter uma parada cardiorrespiratória e iniciava a RCP. Isso, exatamente isso. Ele primeiro começa com a parada respiratória, certo? E depois vai evoluir para PCR, certo? Se for numa situação que você tiver um material, se você tiver uma pocket mask, se você tiver uma bolsa válvula máscara, que vocês devem conhecer como AMBU, vocês começam com 2 respirações de resgate, 2 ventilações de resgate, antes de iniciar as compressões. Por quê? Deixa eu voltar aqui para o slide. Se tiver uma obstrução aqui, professor, mas por que eu vou fazer 2 ventilações se eu tenho que tirar o objeto? Se a pessoa ficou numa situação de inconsciência, é uma situação mais grave. Se você coloca 2 ventilações de resgate, você empurra o objeto. Professor, isso não é pior não? Nessa situação de inconsciência e que você tem um material, não. Por quê? Se você empurrar, quando chegar aqui no final, o objeto vai ter que seguir de um para um lado ou para o outro. Então, se você fizer essas 2 ventilações de resgate, é muito provável que o objeto ele vá para um lado ou vá para o outro. Ai, professor, mas vai estar o objeto mais para dentro da pessoa. Pelo menos você liberou o fluxo de um pulmão. A pessoa já não vai morrer. Certo? Ai, mas vai ficar lá, depois leva para o pronto-socorro, faz uma broncoscopia e bota para tirar. Tranquilo? Professor, mas está numa situação dessa no restaurante. Eu não tenho esse material. O que é que faz? Trata como PCR. Trata como parada cardiorrespiratória. Inicia com as compressões de 100 a 120 por minuto, 5 a 6 centímetros, certo? Naquele ritmo da música, Stay Alive. Ha, 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 stay alive, stay alive. Começa nesse ritmo e vai até a chegada do serviço de emergência, certo? E lembrando que antes de tudo isso, tem que acionar o serviço de emergência. Outra coisa que me fez lembrar, alguns na atividade meio que ficaram confusos se não tiver outra pessoa para acionar a emergência, certo? Aí faz o que, professor, se eu estiver sozinho com a pessoa? Você pega seu celular e liga para um 192 e deixa no Viva Voz. A grande maioria dos celulares que tem Android ou então para frente, ele vai ter nas configurações lá dentro, se você for forçar, vai ter algum comando de emergência. Por exemplo, tá aqui o meu celular, não sei se vocês conseguem ver. Se eu apertar várias vezes o botão de liga e desliga, ó, ele começa a querer ligar para emergência. Então, vocês, como profissionais da saúde, eu sugiro que forcem as configurações de celular de vocês. Alguns é pressionar o volume mais, por menos, por uns 2 segundos. Aí ele já entra no modo de emergência, já liga para um 192 no Viva Voz. Certo? Até celular mais simples. Ah, meu celular é aquele bem antiguinho, porque eu não gosto de tecnologia, que só tem um tecladinho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e etc. Eles geralmente também têm um botão de emergência. Algum comandozinho lá, você segura tal botão que ele entra no modo de emergência e liga
para emergência no Viva Voz. Professor, eu estou viajando, estou nas brenhas, meu celular está sem serviço. E aí? E agora, José? O que é que vocês fazem? Como é que liga para emergência? E aí, pessoal? Deixa morrer, você começa a prestar o atendimento e torça Professor, para que dê tudo certo. Oi, Anderson. sim, né? Como você tá falando, tá nas brenhas, né? É esperar algum carro passar, né? Para pedir socorro, né? Contato com ninguém, né? Eu vou colocar aqui, coloquei no Só que chat. o que pode ser feito também, pegar, sei lá, isso é muito complexo, acho que isso é mais na hora, acho que a Eu mente... coloquei aqui porque o celular às vezes ele fica somente emergência e às vezes completamente sem serviço. E se Verdade. você ligar para o telefone 911, o telefone ele vai buscar a antena de qualquer operadora para ligar para a emergência. 91 é, professor? 911. Isso daqui é internacional. Se você estiver lá no Japão e você estiver nos Estados Unidos, se você estiver na Colômbia, no Egito, você liga para a emergência do país. Vocês sabiam disso? Não, já tô anotado aqui já. Pois é. Aqui, vocês não se acostumem a ligar logo para ele, porque às vezes ele não cai direto no SAMU, não cai direto na polícia, nos bombeiros. Vocês deixam para essas situações extremas. Mas ele funciona. Eu já testei. Mas nem ocupem um atendente fazendo isso, tá? Eu liguei na época que eu nem era da faculdade, não tinha essa noção. Mas funciona mesmo. Para vocês Eu já ia saberem. fazer o teste já. Mas funciona. Como é que tá o juízo de vocês? Tá tranquilo? A gente pode continuar? Ou querem um intervalo agora para tomar um café? O senhor quer terminar logo essa primeira parte, não? O senhor disse que é uma primeira parte, depois ia para a segunda, né? Isso, eu acho melhor, porque fica um raciocínio só. É, melhor. Pode Então, continuar. pronto. Professor é uma gestante. E agora, pelo amor de Deus? Eu já sabia como é que fazia mais ou menos a manobra, porque eu já vi um vídeo, eu tinha mais ou menos uma noção. E agora chegou uma grávida. A grávida engasgou. A grávida também engasga, pessoal. E aí? Uma grávida lá com barrigão de 9 meses para parir. E aí, você faz o quê? Uma mulher lá com barrigão. Não vai matar o menino, não, se fizer a manobra. Deixa engasgado, que faz o quê? O que é que vocês iam fazer? Me digam aí. Voltar aqui. A manobra da gestante ela é bem parecida, porém ela é adaptada. Você vai localizar a mesma região, porém a manobra ela é unidirecional. Você só coloca de fora para dentro, certo? Você não faz o movimento em J. É um movimento unidirecional, certo? Professor, quantos movimentos eu faço? Quantos forem necessários, tanto na pessoa no adulto normal, quanto na gestante. Professor, eu sou a vítima e eu estou sozinho em casa. Eu vou morrer. E agora, José? Você vai fazer o quê? Você vai utilizar uma cadeira ou alguma outra superfície rígida. Uma cadeira é mais fácil, tem em qualquer ambiente. Você vai localizar a mesma região, né, que você realizaria a manobra. Você tanto pode colocar sua mão, ou essa foto aqui pode parecer engraçada para alguns, mas é ela que é bem eficaz também, certo? Você vai utilizar a cadeira como superfície rígida para estar fazendo essa pressão abdominal para estar expelindo o corpo estranho, certo? E você realiza quantas vezes for necessário. Vai ser um pouco mais dolorido do que
uma mão, né, com a superfície macia, porém, eu prefiro ficar com roxo e vivo do que engasgado e morto. Vamos lá. E a manobra no menor de 1 ano, certo? O menor de 1 ano, vou botar até aqui, asterisco, né? Porque aplica-se a todos os bebês que sejam mais ou menos até 1 ano. Mas aqui, em questão de literatura, de prova, de concurso, tudo, prova de seleção, considera-se menor de 1 ano, tá? Eu já fiz o procedimento em bebê, já. Foi, né? E isso daqui, gente, Na praia. é uma coisa séria. Já já vocês vão ver aqui, tem uma foto do posicionamento, que eu botei uma foto minha dentro de uns estágios da faculdade, na época da faculdade. Que eu estava treinando uma ala só de puérperas, né, que são as mulheres que pariram, e as gestantes. E depois eu fui treinar os profissionais do setor. E eu fiz o treinamento com as mães / gestantes, e com os profissionais da saúde. Os profissionais da saúde do setor ali das grávidas, né, das gestantes e das do puerpério. Era o quê? Técnico de enfermagem, enfermeiro, os coordenadores, que eram médico / enfermeiro e médico. Vocês sabiam do absurdo que foi que as mães tinham mais noção de como é que fazia a manobra do que os profissionais da saúde? Vocês imaginam esse absurdo? Aí uma mãe engasga alguma coisa, leva lá, joga o menino nos seus peitos, engasgou, meu filho. Aí você fica no desespero, você fica mais desesperado que a mãe, você não sabe o que fazer, aí às vezes vem outra mãe para salvar a criança, e você era o profissional para estar fazendo isso e você não soube fazer. Lá nunca aconteceu e nunca morreu uma criança por conta disso. Mas até esse treinamento que eu tive que dar lá no hospital, se acontecesse ali um dia antes, a criança morria por conta dos profissionais que não sabiam fazer. Primeiro você identifica, certo? Já já a gente vai ver a identificação do RN. Você vai ficar sentado numa cadeira, num banco, ou sentado apoiado em uma das pernas, certo? De joelho. Ou você se agacha, se encosta na parede, certo? Alguma coisa que seja rígida. Você vai... mudei aqui. Você vai colocar o seu braço, um dos braços você vai escolher, que eu prefiro começar pelo esquerdo, né, porque eu sou destro. Você vai colocar o seu braço em cima da sua perna, do mesmo lado. Braço direito na perna direita ou o braço esquerdo na perna esquerda. De forma que o seu braço fique com a criança apontado para baixo. A criança vai ficar com a cabeça. Você meio que vai segurar a criança com apoio ali quase que no pescoço, certo? Mas você não vai segurar a criança pelo pescoço, certo? Como se fosse quase segurando no pescoço. E a cabeça da criança vai ficar apontando para baixo, a cabeça da criança vai ficar próxima ao seu joelho e o tórax da criança vai ficar no seu antebraço e cada perninha da criança vai ficar para o lado de fora e uma perna vai ficar para dentro, certo? Você vai deixar a cabeça da criança apontada para baixo, o tórax vai ficar mais alto, certo? Para que isso, professor? Coisa complicada. A criança vai ficar meio que apontando para baixo. Para quando você realizar as manobras, facilitar tanto por conta da compressão, quanto pela força gravitacional, certo? Você vai aplicar 5 tapotagens, a gente vai já já ver como é, certo? Na região interescapular, que são as entre as escápulas, que a grande maioria dos cearenses conhece como o quê? Como pá, entre as pás da criança, certo? Você vai deixar o braço livre, com a região hipotenar da mão. Quem lembra lá da aula de PCR, região hipotenar da mão, essa partezinha aqui da mão, certo? Não é a palma toda, é só essa região aqui.
certo? O peso, já a gente vai ver na tapotagem, certo? Você vai fazer 5 dessas. E você vai pegar a criança, você vai fazer como se ela fosse um bifinho. Você vai pegar ela, vai virar de um lado para o outro. Você está lá com a criança aqui, você vai colocar a mão aqui e virou. Passou a criança para o outro lado. E você vai fazer 5 compressões torácicas, como se fosse na PCR, porém a criança vai estar no seu braço. E você vai alternar 5 tapotagens e 5 compressões torácicas até a desobstrução. Certo? A gente vai ver agora para ilustrar todo esse passo a passo. Na identificação, geralmente a criança não vai tossir, certo? E também ela não vai falar e nem vai saber se comunicar o que é que está acontecendo. Então fica mais difícil ainda do que no adulto, para identificar. Se for um lactante, o que é um lactante, professor? A criança que está em amamentação. E a obstrução ocorrer durante a amamentação, isso aqui é muito importante, porque muitas mães não percebem que a criança está engasgada, certo? A criança, às vezes ela só larga o peito, fica querendo nadar, sabe? Bota um braço para frente, outro, as pernas começam a querer nadar, fazer movimento de nadar, e a mãe não entende nada do que é que está acontecendo. A criança começa a ficar agitada, certo? E começa a mexer os membros. Geralmente isso é o que acontece em mais de 90% dos casos. Primeiro vem a agitação, certo? Tem a sensação de desconforto, um agoniamento no espírito da criança, e ela fica lá agoniada e a mãe não entende o que é que está acontecendo. E a criança está engasgada, certo? E vocês têm que prestar atenção muito nesses sinais mais sutis, certo? A letargia, que é aquela torporosidade, certo? A criança fica mais rebaixada, mais lenta e fica roxa, que ela tem cianose e fica roxa, fica quase parecendo um Smurfzinho, certo? Isso é uma coisa bem mais tardia. Bem mais tardia. Então, a criança começa a ficar agitada e quando o oxigênio já está rebaixando, o sensório da criança já está bem pobre de oxigênio, que ela começa a rebaixar. Então, às vezes, tem gente que começa para agir quando começa a acontecer isso daqui. Quem lembra lá daqueles trotezinhos de telefone, sei que aquela musiquinha, o menino tá ficando roxo, tio. Isso aqui já é tarde, já. Certo? Dá para agir aí? Dá, tranquilo. Porém, se a gente puder identificar antes, é melhor, sem dúvidas. Certo? Aqui foi naquele treinamento que eu mencionei para vocês. Certo? Primeiro você pega a criança, coloca no seu braço assim, certo? Aqui a perninha da criança ainda não está uma para o lado e outra para o outro. Aqui eu estava encostado na parede, mas você pode estar sentada bem aqui. Eu mostro outra situação que a pessoa está, não tem uma cadeira, não tem uma parede, estou fazendo uma excursão no meio do deserto, a pessoa não tem nada para se encostar. Você coloca o joelho no chão, vai ter o chão para você se apoiar. Certo? Aqui é mais difícil porque exige um pouco mais de equilíbrio, mas geralmente você vai ter onde se encostar, certo? Eu prefiro, como que eu prefiro? Não é obrigado vocês fazerem assim. Eu prefiro ficar encostado, porque prestem atenção aqui nessa angulação da minha perna. Ela não fica a 90 graus, ela não fica reta. Ela fica um pouco mais inclinada e favorece mais essa inclinação da criança, para ela ficar meio que apontando para baixo. Comparem aqui sentado. A perna, querendo ou não, fica mais difícil ficar inclinada. Então a criança, às vezes, acaba ficando menos inclinada do que aqui. Tá errado fazer assim, professor? Não. É aquela coisa. O princípio é você fazer a manobra, certo? Você fazer o seu posicionamento. Se você vai fazer assim, se você vai fazer assim ou você vai fazer assim, é uma opção sua, certo? Eu prefiro assim. E você vai colocar a criança com tórax no seu braço, certo? Uma perninha fica para um lado, outra fica para o outro, certo? E você vai segurar, deixa eu ver se aqui dá para ver.
Ó, eu estou segurando no tórax, quase que apoiando no pescoço da criança, certo? Para quem tem uma destreza maior, certo? Vai estar lá segurando a criança. Imagina que aqui é a criança. Aqui é a cabeça da criança. Tem gente que já vai botar os 2 dedos ajudando a abrir a boca da criança, certo? Que facilita também essa saída e uma possível ventilação, uma troca gasosa, certo? Não é obrigado fazer, vai depender da destreza de cada um, dos nervos, como é que vai estar lá naquele momento, certo? Não é obrigado, porém é recomendável. O posicionamento é esse, certo? Onde que é a região interescapular que você vai fazer as tapotagens? Aqui as escápulas, certo? É o nome desse osso, que alguns devem conhecer como pá. Porém, você pode usar o nome pá? Pode, se você for ensinar para uma mãe, para uma vizinha, para uma tia. Ela não é obrigada a saber o que é uma escápula. Mas você, se for ensinar para outro profissional, para um coleguinha, você já vai usar o nome escápula. Que é essa região aqui, certo? Bem no meio das costas, porém numa posição mais superior, bem entre as passas. Eu uso esses nomes, gente, para ficar bem mais fácil o entendimento, porque eu sei que tem alunos que estão no 3º, 4º semestre, como também tem aqueles que estão chegando agora. E o que é a tapotagem? É essa manobra de você meio que bater nas costas da criança. Porém, muito cuidado, presta atenção em mim, pelo amor de Deus, não vá matar a criança. Gente, no slide tem aqui dizendo bem bonitinho para quem está com a internet ruim e vai assistir a aula depois. É o peso da mão. Não exerçam força. Levantou a mão, deixa cair. É o peso da mão. Tipo, amolece a mão. Pum, pum, pum. Certo? Não é para bater na criança, é o peso só da sua mão. Tá? Professor, Oi. o meu time está só saindo direto. Acho que não vai dar para me assistir, não, viu, a aula? Pois fique tentando entrar. Deixa eu até baixar logo aqui a lista de frequência. Pronto, a frequência está feita, certo? Mas fiquem até o final, por favor. Eu não gosto nem de avisar quando eu passo a frequência, certo? Para vocês não Tá fugirem. certo, eu vou ficar tentando, porque ele tá só saindo direto. Certo. Eu aconselho que fique, pessoal, quem está com a internet ruim, porque é um momento ideal para tirar dúvidas, né? Porque às vezes vê aquela coisa, você não entendeu, ou você tem alguma sugestão, e é o momento ideal tirar aqui no meio da aula, tá bom? Mas tentem permanecer e qualquer coisa assistam depois, na aula gravada, tá bom? Ok. E tem gente que vai realizar só a pancadinha, né? Só esse pequeno golpe. Porém, a tapotagem, ela tem um pequeno deslize. Você deixa a mão cair na posição 1 e não é que você vai empurrar. No deixar a mão cair, você vai deixar ela cair e você vai acabar empurrando um pouco, certo? Como se você tirasse da posição 1 para um 2. É um movimento muito sutil. Às vezes você for assistir um vídeo que a pessoa está fazendo a técnica certinha, às vezes ela está fazendo esse pequeno deslize e você não está vendo, porque é um movimento muito sutil, certo? Eu deixei em vermelho aqui, para depois, quando vocês forem enviar a atividade, vocês não estarem matando o boneco ou então o travesseiro que vocês forem estar fazendo, tá? Isso é muito importante, é só o peso da mão. Treinem, gente. É normal você querer fazer a mão, então a mão não descer fluida. É só o peso da mão. Vocês vão fazendo assim, você repete uns 10 vezes, só assim, você aprende a só relaxar o seu bíceps e a mão vai descendo que nem uma manteiga. Certo? Deixa a mão cair aqui, aí no finalzinho da queda você empurra um pouquinho para a posição 2. Certo? Fez 5 golpes desse. Certo? O que é que eu faço? Fico repetindo os 5? Não. Você vai mudar a criança de braço. Tem gente que faz isso como? Quer virar a criança no braço que está e quer virar a criança para o mesmo braço. Porém, você vai fazer, pega ela igual um bichinho. Pega de um lado assim, ó. Como você vai virar lá o bife na hora do almoço, você pega assim, é assim, certo?
Coloca um braço, a criança está aqui nesse braço. Pegou aqui, coloca outro braço em cima, virou. Certo? Nessa imagem, ela não mostra o movimento, mas ó, o braço está em cima das costas da criança, certo? Apoiou aqui, essa outra mão de baixo vai fazer um movimento único, tá? Você faz isso de uma vez, certo? Devagar, não é rápido, é um movimento único e fluido. Virou. A criança que estava no braço direito desse profissional aqui, passou para o braço esquerdo com o tórax para cima, mantendo a mesma posição, o joelho apontando para baixo, a cabeça da criança apontando para baixo, certo? E você vai fazer 5 compressões. Professor, é igual no adulto? Não, é bem diferente, certo? Esse posicionamento de compressão é o mesmo lá na RCP, certo? O posicionamento não, minto. A posição da sua mão na compressão. Você não vai utilizar a região hipotenar da mão. Você vai usar os 2 dedos, certo? Porque uma criança não tem a resistência de um tórax de um adulto, certo? É bem mais maleável, a criança tem muita cartilagem, então não é necessário você colocar toda a força do seu braço e do seu punho no tórax da criança, certo? Você vai fazer a compressão de 4 a 5 centímetros. Professor, é muito, mas é isso, certo? Vão ser 5 compressões. Lembre-se, compressão não é estar só empurrando lá para o fundo, não. Empurra, deixa a mão retornar. Empurra, certo? Em torno de 1 segundo cada compressão é o tranquilo, certo? Foi, voltou, foi. Um total de 5. E o que é que você vai fazer? Vai ficar alternando 5 tapotagens, 5 compressões torácicas. Passou para cá, fez 5 tapotagens, virou a criança. 5 compressões. Não resolveu. 5 tapotagens, 5 compressões. 5 tapotagens, 5 compressões. Até resolver. O professor não está dando certo. Continua. Continua que uma hora dá certo. Tranquilo? Criança ficou inconsciente. Trata como RCP. Certo? Em relação à obstrução de via aérea, a gente terminou. Aqui é o meu e-mail para quem quiser pedir algum material mais a fundo, pedir algum artigo científico, algum manual, pode mandar por lá, certo? Demora um pouco a responder, mas eu mando. E em relação a coisas aqui, o meio de canal oficial e institucional é o chat do Teams, certo? Aqui é o meu Instagram, aqui é mais um contato não oficial, certo? Mas se quiser lá tirar alguma dúvida por lá, eu também respondo super tranquilo, certo? E dúvidas, tranquilo. Se chegar a sua vez aí com a criança engasgada, já sabem desenrolar? O que foi, Antônio? Eu não ouvi. Olha que tá tranquilo. É um conteúdo simples, não é difícil, certo? O que pode pegar é os pormenores na realização da manobra aqui, né? Por conta aqui que é uma instituição de ensino, a gente quer que vocês façam tudo na técnica correta, certo? Esse é um conhecimento simples, todas as pessoas têm a capacidade desse entendimento. Então, se você quiser ensinar para uma gestante, para uma babá, para uma cuidadora, vocês sintam-se à vontade, inclusive é uma atitude muito honrosa, certo? Difícil é gravar um vídeo fazendo. Porém, quem não tiver uma boneca, certo? Pode fazer num travesseiro, certo? A gente vai adaptar mais ainda como que vai estar funcionando as nossas aulas, porque eu vou estar começando a práticas que vocês não precisem de material por conta do nosso lockdown, né? Também por conta que ninguém pode sair, eu também não vou estar pedindo para vocês se exporem indo atrás de material, certo? Até umas 2 aulas eu vou tentar fazer coisas que não precisem de material, certo? Aqui no máximo uma boneca que você já tem em casa, ou então um urso de pelúcia, certo? Ou um travesseiro, são coisas que vocês têm em casa, porque, professor, não é a mesma coisa. Se fosse lá no nosso laboratório, você ia fazendo um boneco,
certo? O boneco só é um pouco mais pesado, porém a técnica é a mesma, certo? O que importa é aqui o conhecimento que está sendo explanado para vocês e como que vocês vão estar fazendo. Tirem dúvidas, não fiquem com medo do conteúdo, certo? Podem perguntar aqui, eu não me sinto à vontade, eu não gosto de falar, meu microfone não está funcionando. Pode chamar lá no chat que eu respondo, certo? Professor, sua disciplina vai até quando? Essa disciplina é até o final do semestre. Até o último dia de avaliação de vocês, são um total de 15 aulas. Eu não lembro até qual é a data específica, mas esse, se eu não me engano, é o nosso 4º encontro. Então, pelos meus cálculos, nós ainda temos 11 encontros. Certo? E aos que pensam, ficar enviando um vídeo, não sei o quê, pensem pelo lado bom. Se vocês estivessem lá no presencial, como que era para estar funcionando? Você vê o conteúdo em casa, você vai lá e faz. Aqui não, você pode estar no conforto de casa, certo que tem os pormenores. É o cachorro latindo, é a criança gritando, é a mãe que não entende, fica gritando. Gente, é normal. Fiquem sabendo que isso a gente não vai estar avaliando, não vai estar julgando, não vai estar rindo. Eu quero saber o que é que você está fazendo se você aprendeu, certo? E o lado bom de ser assim é que você consegue fazer várias vezes, você consegue se ver fazendo, certo? Por isso, estudem, qualquer coisa, assistam as aulas de novo, certo? Eu vou tentar preparar um material assim de slide que fique bem pontual, certo? Para vocês. E vocês têm a possibilidade de fazer várias vezes, se verem fazendo e vocês escolherem o melhor para enviar para mim. E vocês têm uma semana para fazer isso. Se fosse hoje lá presencial na FVEST, você tinha que assimilar o conteúdo e você tinha que fazer lá para mim hoje. Então vocês têm uma semana para fazer. Vejam pelo lado bom. Fora a pressão, né, professor? Que é todo mundo tá olhando, você tá fazendo. Pois é. Certo? Então, tem um lado bom e tem um lado ruim, né? Então, a gente sempre tem que ver os dois lados da moeda. Professor, Oi. professor, aí o senhor vai passar para gravar de novo, fazer mais com o quê? Com a boneca, mas qual é o tema que o senhor vai querer? É o engasgo da criança, aquele que você estava explicando? Isso. Eu vou querer... Deixa eu ver aqui uma coisa no cronograma de vocês, se eu vou colocar a desarmação cirúrgica das mãos hoje, ou eu vou deixar para a próxima aula. Alguém aqui mora só? Ou todo mundo mora com alguém adulto? Eu moro só não. Oi? Eu moro com meus pais. Pronto. A Denise, teu filho é pequeno ou tem algum adulto em casa? Adulto já. Então pronto. Porque a atividade vai ser... Eu não vou entrar na desgermação cirúrgica das mãos, porque eu vou guardar as aulas que não precisam de material para vocês providenciarem por conta do decreto, a situação crítica da pandemia. E eu não quero expor vocês a estarem saindo de casa por conta de uma disciplina, certo? Mas se preparem que próxima aula eu vou trazer desgermação cirúrgica das mãos. E o próximo conteúdo também que vai vir junto com desgermação, talvez não precise de material. E quando vocês forem numa farmácia, então alguém pedir alguma coisa, peçam gaze e atadura, certo? Peçam uns 2, 3 pacotes de gaze, que é baratinho, é R$1, R$2 no máximo. E uns 3 pacotes de atadura, certo? Também não é caro, é uns R$3 um pacote de atadura. Tá certo. Como é, professor? 3 ataduras? Umas 3 ataduras e uns 3 pacotes de gás. Certo? Eu vou tentar não colocar na próxima semana, porque eu sei que tem gente que é complicado, não quer sair, não quer pedir coisa na farmácia, por contato com o entregador, certo? Mas já vão providenciando que a gente vai precisar para as próximas aulas. Quer dizer que é 3 ataduras e 3 pacotes de gases. Isso. Tá.
Mas já é para esse, ou é para o próximo? É para os próximos. Já estou pedindo para Tá. vocês irem se adiantando para Adiantando, né? Tá bom. não ficar em cima do prazo. E Sim, qual vai ser a professor, atividade de vocês? Ah. Para vocês fazerem a manobra em um adulto, certo? Mas eu não vou pedir para vocês fazerem com força. Eu vou pedir só o posicionamento e você diga como é. Certo? Você pode repetir umas 2, 3 vezes. E quem tiver criança em casa, tiver boneco ou então osso de pelúcia, faça no da criança. Professor, não tem ninguém criança em casa, não tem boneco, não tem nada, um travesseiro. Certo? Então a atividade vai ser... Professor, eu faço no meu filho, a manobra? Porém, eu quero deixar bem claro, vocês não vão fazer a manobra com força, que é para desobstruir eu sei, uma pessoa. É só a simulação, né? Só Isso. Simulação, né? Isso. Aí você pode pedir para a pessoa, sei lá, colocar a mão no pescoço, então assim. Sei. Aí você só menciona, ó, vou fazer aqui a manobra para desengasgar o senhor, então, se acalma que eu vou lhe ajudar. Aí você se posiciona e você mostra como é, certo? E teve gente nas outras atividades que estava só meio que falando como é. Gente, aqui eu quero ver você fazendo, certo? Você vai lá, se posiciona, por mais que você não realize, mas eu quero ver o movimento, como é que você vai fazer, certo? Mesmo que você não aperte a pessoa, tá bom? Isso para todas as outras práticas também, é como se você estivesse fazendo ali na minha frente, certo? É a manobra no adulto e a manobra na criança, certo? Por isso que eu perguntei se alguém mora sozinho. Se alguém morar sozinho e não respondeu, ou então está assistindo a aula, fala comigo no privado que a gente vai pensar em alguma outra alternativa. O senhor quer duas, uma no filho e outra em criança? Isso, são 2. Mas eu não tenho criança. A criança, você faz ou num boneco, ou num osso de pelúcia, ou num travesseiro. Tá bom. Certo? Tá certo, professor. Eu vou desenrolar isso aí, tranquilo. E aí, para entregar tudo no mesmo dia, são as dois vídeos? Você pode fazer um vídeo só. Tá certo. Faz em um, termina, já se prepara ali para o próximo. Certo? Tá, ou até na gravação do vídeo, no celular tem a opção parar, né, que é aquele quadradinho, e tem o pausar. Você pode apertar para o pausar e começa o outro. Certo? Para quem não for editar, eu sei que temos aqui quase produtores da Globo. Fazem uma edição assim, botam lá os nomes, botam os letreiros, que eu fico assim, menino. Devia trabalhar como editor também, fazendo os freelancers, porque tem cada produção que eu recebo, viu? Não é obrigado. Eu passo para entregar sexta-feira, né? Isso, sempre próxima sexta. As atividades eu sempre vou dar um prazo para vocês entregarem. Mas sempre, pessoal, tentem fazer com antecedência, para você ficar logo livre. Às vezes a internet cai. Aqui em casa eu sei como é. Ou a fibra ótica da internet passa pela BR. Aí passa um caminhão mais alto, o caminhão cegonha arranca o cabo, fica sem internet. Tem aluno que não consegue subir o vídeo porque a internet está ruim. Tentem fazer isso com antecedência, para vocês ficarem tranquilos e não ficarem desesperados. Professor, também é porque a gente tem outras atividades, né, também. Por isso que eu já passo um prazo grande. Eu passo uma semana para vocês entregarem. E lembrem, se vocês estiverem presencial, né, ia ser bem mais corrido. Eu que trabalho, né? Complicado. Para quem trabalha também, né? Mas isso mesmo. Certo? Tudo dá seu jeito, né? Pois é. E o que a Denilza falou, eu quero até reforçar. Porque eu estou aqui como professor, mas eu também sou aluno. Certo? Eu estou atolado de coisa, mas a gente vai fazendo jogo de cintura. Na faculdade também, eu lembro como era, tinha época que estava trabalhando, estava estudando, tinha estágio, era uma zona. Mas a gente vai tentando se planejar também. Cuidem da saúde mental de vocês. Não vão à exaustão. Tentem conciliar um pouco o descanso. Se deem poucos prazeres, certo? E vão fazendo as coisas conciliando. Tudo bem, Rafael? Pense bem. Professor, oi. Assim, pense bem, a gente está num mundo crucial, né? Que a gente está vivendo um mundo muito crucial de tanta coisa acontecendo, né? Fora os acontecimentos financeiros, né? Que está abalando muita gente mesmo. Isso mexe, né? Mexe no psicológico da pessoa, né? E a gente tem que
que saber driblar, né? Isso aí, saber separar. Mas eu vou dizer, é Isso. complicado. É uma situação Mas quem delicada. tem objetivo, né, tem que correr atrás. Porque, enfim, a gente também tem que aproveitar, porque a gente está no EAD, querendo ou não, a gente acaba ganhando mais tempo, né? Porque se vocês fossem acordar mais cedo para sair, para ir lá para o FIVEST, passar para o terminal, pegar ônibus, vai para lá, volta para casa, querendo ou não, a gente tem essas comodidades que a gente tem que sempre olhar os dois lados da moeda. O EAD é mais difícil, a internet cai, tem gente que não se concentra, mas a gente tem que ir se manejando para adaptar a situação. Foi muito difícil para mim estar aqui com vocês, olhando para uma câmera e estar falando com vocês, mas a gente vai se adaptando às novas realidades. Então, Pô, é pode horrível, fazer duas professor. manobras no travesseiro, né, professor? Pode. Eu não vou exigir que faça numa pessoa, se você não se sentir confortável, a outra pessoa não quiser, certo? Quem quiser fazer no travesseiro, pode, tá? A do adulto e já passa para a criança, certo? Mas desde que faça tudo na técnica certinha, como foi mencionado aqui, tá bom? E pelo menos separe. Agora eu vou fazer no adulto. Vou lá atrás do paciente, faço assim. Aí agora eu vou fazer a manobra na criança. Identifiquei, a criança estava assim, posiciona, você faz, certo? A Isabelle preferia sair de casa mesmo. Isabelle, eu compartilho do seu pensamento. Também gosto de estar nos lugares, gosto de sair de casa, gosto de ver gente. Mas é isso. Vou encerrar aqui a gravação para todos que estão assistindo a aula. Um grande beijo no coração de vocês. Estudem, certo? A atividade está aí para uma semana. Recapitulando, fazer a manobra no adulto, de desobstrução de via aérea no adulto e na criança, certo? Faça no adulto sem apertar o adulto, pelo amor de Deus, mas faça na técnica, certo? E na criança, ou faz no boneco, no urso de pelúcia, ou faz no travesseiro. O importante é estar na técnica, certo?